Olá, candidato, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso preparatório para as escolas técnicas e militares. Nós vamos iniciar agora a resolução da prova dos fuzileiros navais do ano de 2021. Se você fez essa prova e você não mandou bem, cara, pega lápis e papel, vamos refazer junto as questões de matemática. Verifica o que você errou, faça de novo, acompanhe essa sequência de aulas aí e se você vai fazer a próxima edição da prova dos fuzileiros navais, é uma excelente oportunidade para melhorar a sua preparação. Então vamos lá. Questão de número 26 aí da prova dos fuzileiros navais do ano de 2021. Um automóvel percorre um trecho de 70 km em 2 horas e 20 minutos. Informações importantes no texto, você tem que destacar, você tem que circular, você tem que sublinhar, você tem que destacar de alguma forma para que fique bem evidente para você no momento da prova. Quanto tempo em minutos esse mesmo veículo gastará para percorrer uma distância de 92 km? Então, as informações importantes são que você tem uma distância de 70 km que foi percorrida em 2 horas e 20 minutos. Quanto tempo em minutos é o que os fuzileiros querem saber de você, candidato? Esse mesmo veículo gastará para percorrer uma distância de 92 km. Então, estamos diante de uma questão clássica de regra de 3, simples. As grandezas envolvidas são distância e o tempo. Então, de um lado aqui, ó, você vai escrever distância e do outro lado você vai escrever tempo. Essa distância nós vamos colocar em quilômetros. Então, nós temos aqui uma distância de 70 quilômetros que foi percorrida num tempo de 140 minutos. Ué, Luiz, 140 minutos? Sim. Esse tempo aqui, eu vou colocar ele em minutos. Por quê? Porque o problema perguntou a você, candidato, o tempo em minutos, não perguntou em horas. E, lembre-se, 2 horas e 20 minutos totalizam 140 minutos. Por quê, professor Luiz Antônio? É só você pensar da seguinte forma: 1 hora não tem 60 minutos? Se 1 hora tem 60 minutos, 2 horas tem 120 minutos. Somando esses 120 minutos a esses 20 minutos aqui, que já apareciam na questão, você tem um total de 140 minutos. Portanto, a distância de 70 km foi percorrida em 140 minutos. Nós queremos saber o tempo, vou colocar um X aqui, ó, para percorrer 92 quilômetros, mantendo a mesma velocidade. Então você pode trabalhar com esse tipo de regra de 3, esse tipo de raciocínio aqui, tá bom? Lembrando que distância e tempo são duas grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior a distância, maior será o tempo para percorrer essa distância. Então nós vamos montar aqui uma proporção, aqui em cima, nossa proporção ela vai ser montada de acordo com os valores que aparecem na nossa regra de 3, tá bom? Do jeitinho que está aqui, ó. E aí nós vamos resolver essa questão. Na proporção, nós vamos fazer aqui a multiplicação cruzada, né, usando a propriedade fundamental das proporções, e vamos ficar com 70 vezes x, e do outro lado 140 vezes 92. Esse 70 que está de um lado multiplicando, ele vai aparecer lá do outro lado da nossa igualdade, dividindo, operação inversa da multiplicação. E agora olha que interessante, o 140 você pode dividir por 70. Dividindo 140 por 70, você obtém 2, tá vendo? Então, o resultado da nossa questão, o valor de x, será 2 vezes 92, que dá 184. Portanto, nós teremos 184 minutos para percorrer 92 km, esse automóvel aí. Já encontramos a resposta da nossa questão, gabarito, letra C. Questão de número 27. Vamos lá. Questão de número 27 mencionou o seguinte aí para os candidatos. Ó. O soldo de um soldado fuzileiro naval
no ano de 2020 era de R$ 1.765. Vou destacar isso aqui na questão, porque é uma informação importante. Qual o valor pago pelo soldado fuzileiro naval fictício no financiamento de sua motocicleta em maio de 2020, sabendo-se que essa quantia correspondia a 17% do seu soldo? Então, nós temos essa outra informação importante aqui, ó, 17% do seu soldo. Então, nós temos que calcular 17% do soldo desse soldado fuzileiro naval. Então, temos que fazer a seguinte conta, ó, calcular 17% de 1.765. Bom, então, nós podemos calcular esse percentual multiplicando 0,17 por 1.765. Luiz Antônio, eu não entendi por quê. Vou explicar para vocês por quê. 17%, pessoal, na forma fracionária, fica 17 sobre 100. E se você dividir 17 para 100, dá 0,17. Ou seja, calcular 17% de um valor é o mesmo que você multiplicar esse valor por 0,17. Então é isso que tem que ser feito, que o candidato tinha que fazer no dia da sua prova. Então tá aí, fiz a conta para você, 0,17 vezes 1.765, temos como resultado 300,05. Então encontramos a resposta da nossa questão, ou seja, 17% de 1.765, R$ 300,05, o gabarito letra D. Vamos para a questão de número 28. A questão de número 28 é uma questão de geometria espacial. Em um cilindro circular reto qualquer, a altura é 2 vezes o tamanho do diâmetro da base. Determine o volume deste sólido, sabendo-se que sua base está inscrita em um quadrado de lado igual a 6 centímetros. Então, estamos diante de um problema de geometria espacial, como eu falei. Bom, eu vou fazer aqui uma ilustração para você entender aqui do cilindro. O cilindro, ele é um sólido geométrico em que ele tem uma base circular, tá bom? E essa base, ela tem um raio. Essa medida aqui, ó, eu vou chamar de R, que é o raio do nosso cilindro, e o cilindro ele tem uma altura. Essa altura aqui eu vou chamar de H, tá bom? No problema foi mencionado que a altura desse cilindro é 2 vezes o tamanho do diâmetro. Pensa comigo, se o raio vale R, o diâmetro vale 2R, que aqui nós temos, ó, o diâmetro que é o dobro do raio. Bom, então, de acordo com essas informações, o nosso diâmetro é 2R. Se a altura é o dobro do diâmetro, então a altura é 4 vezes o raio, é 4R. Beleza? Então, repetindo para você, o cilindro é um sólido espacial, sólido geométrico espacial. O diâmetro da base é o dobro do raio, por isso que eu coloquei esse 2R aqui. E na questão foi dito que a altura do cilindro é o dobro do diâmetro, portanto, 4 vezes R. Para calcular o volume de um cilindro, existe uma fórmula matemática. O volume do cilindro é calculado dessa forma aqui, ó. πr ao quadrado vezes a altura. Portanto, o volume do nosso cilindro em questão será π vezes r ao quadrado vezes a altura. Mas essa altura, não podemos esquecer que esse h aqui de altura é 4R. Então, vamos colocar lá na nossa questão o valor 4R. Ou seja, o volume do nosso cilindro ele será dado por 4 vezes π vezes o raio ao cubo. Porque ao multiplicar aqui, ó, R ao quadrado por R, você vai ter R ao cubo. Isso aqui vai nos dar o volume do nosso cilindro. Mas nós temos que saber qual é a medida do raio. Essa base que ele falou aqui, ó, que é exatamente a base circular do nosso cilindro,
O problema falou para a gente que essa base ela está inscrita em um quadrado de lado igual a 6 centímetros. Bom, se ela está inscrita, ela está dentro. Então, aqui eu vou ilustrar para você aqui, ó, o raio, a base do cilindro está inscrita no quadrado e esse quadrado tem lado igual a 6. Ó. Tá bom? Aqui é 6, aqui é 6, cada lado desse quadrado vale 6. Bom, então o raio vai valer 3, concorda comigo? Porque 3 é a metade de 6. Esse raio 3 que você está vendo aqui é exatamente a medida do nosso raio do cilindro. Então, vamos calcular o volume assim, ó, volume vai ser igual a 4 vezes π vezes 3 elevado ao cubo. Portanto, nós teremos 4 vezes π, 3 elevado ao cubo é 27, e 4 vezes 27 dá 108. Então, 108 π centímetros cúbicos é a medida do volume desse cilindro, pessoal. E aí, com isso, nós encontramos aí o gabarito da questão 28 dos fuzileiros navais dessa prova desse ano aí, do ano de 2021. Eu espero que você esteja acompanhando o raciocínio, esteja aí com lápis e papel na mão, fazendo junto comigo, principalmente você que vai fazer a próxima prova, a próxima edição dos fuzileiros navais, tá bom? Próxima questão, questão de número 29. Em uma partida de futebol, além dos 2 tempos de 45 minutos, o árbitro do jogo concedeu um total de 12 minutos de acréscimo. Somando os tempos regulamentares e o tempo total de acréscimo, qual foi o tempo total de jogo em horas? Informações importantes: o jogo de futebol ele tem 2 tempos de 45 minutos e o árbitro da partida ainda deu mais 12 minutos de acréscimo. Então, nós temos que calcular o tempo total de jogo. Bom, então, nós vamos conseguir resolver, calcular o tempo total, resolvendo a seguinte expressão, ó, 2 vezes 45 mais 12. 2 vezes 45, porque foram 2 tempos de 45. Então, nós temos 90 minutos mais 12 minutos, que totaliza 102 minutos. Isso aqui foi o tempo do jogo, só que em minutos. E ele quer o tempo, observe, em horas. É só você olhar para as opções também, que aparece o H também, todas as opções de horas. Então, nós temos que transformar esses 102 minutos que você está vendo aqui para horas. Bom, e é muito tranquilo fazer isso. Basta você dividir por 60. Toda vez que você quer transformar de minutos para horas, você divide por 60, tá legal? E agora, o que nós temos que fazer? Primeiro, nós vamos dividir 102 por 60, beleza? Então, claro, efetuando essa divisão, ela não vai dar uma divisão exata, é claro que não. Para facilitar a nossa vida, eu vou simplificar, vou fazer simplificações aqui, ó. Eu vou dividir o numerador e o denominador da nossa fração por 6. Ambos são divisíveis por 6. Vou ficar com o seguinte resultado, ó, 17 dividido para 10. E olha que interessante, ao dividir 17 para 10, você tem 1,7. E 1,7 é a mesma coisa que 1,70 horas. Acabou. Olha que fácil, olha que tranquilo, tá vendo? Poxa, Luiz, caramba, você resolvendo aí na tela, parece que a prova é bem fácil. Cara, a prova é fácil. Basta que você tenha prática, crie o hábito de praticar, de resolver questões constantemente. Esse é o processo para você se preparar para uma prova. Vamos para a questão número 30? Uma cisterna d'água tem o formato de um paralelepípedo de arestas iguais a 2 metros, 3 metros e 4 metros. Informações importantes, já sabe o que tem que fazer, né? Destacar no texto, ó, 2 metros, 3 metros e 4 metros. Sabendo-se que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, qual a capacidade máxima de armazenamento dessa cisterna? Questãozinha de volume, de novo, só que agora é volume do paralelepípedo, tá bom, pessoal? Um paralelepípedo retângulo, ele tem
formato de uma caixa, né? Como se fosse uma caixa de sapatos, tá vendo? Então, estou fazendo a ilustração aqui para você, mas não era necessário você fazer desenho no dia da prova para resolver essa questão. E as dimensões desse paralelepípedo retângulo são 4 metros, 3 metros e 2 metros. Beleza? Aqui, ó, comprimento, largura e altura, ou profundidade, né? No caso da cisterna é profundidade. E a gente consegue calcular o volume de um paralelepípedo retângulo multiplicando as suas dimensões, ou seja, ao multiplicar 4 metros por 3 metros por 2 metros, você vai encontrar o volume desse paralelepípedo retângulo. Bom, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24. Então, o volume do paralelepípedo retângulo, o volume dessa cisterna, é 24 metros cúbicos. O problema falou para a gente, lá no meio do texto, né, você tem que sempre voltar no texto, que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Bom, se 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, 24 metros cúbicos são iguais a 24.000 litros, pessoal. E com isso, a gente consegue aí encontrar o resultado, o gabarito da questão aí dos fuzileiros. O gabarito é a letra E. Então, essa foi a primeira parte da resolução da prova dos fuzileiros navais 2021. Na segunda parte, nós vamos dar continuidade a partir da questão de número 31, que é muito tranquila. Olha a questão do número 31 aí. Ó. Em um triângulo qualquer, qual é o valor da soma dos ângulos internos? Brincadeira, né? E aí, o que você achou da resolução das questões dessa primeira parte da prova dos fuzileiros navais? Você achou fácil? Você achou difícil? Deixa nos comentários aqui, fala para mim de onde você é e fala para mim a quantidade de questões que você acertou nessa prova. Eu preciso saber. Escreva lá embaixo, ó, eu sou guerreiro, fiquei até o final. Um grande abraço e até a segunda parte da resolução da prova dos fuzileiros, ok?